Alô pessoal, boa noite, tudo bem gente? Está no ar mais uma edição do REC TV Esportes, aqui na Rede em Torno de Comunicação, seu programa esportivo diário, para falar de muito futebol nesta super quarta-feira, quarta-feira de futebol pelo Brasil, Campeonato Brasileiro, 26ª rodada, daqui a pouquinho já teremos bola rolando, duas partidas começam daqui a pouquinho, né, às 7 da noite, né, 7h15 melhor dizendo. Aí às 8 da noite teremos o jogo entre Fortaleza e Flamengo, às 20h30 mais bola rolando, enfim. Aliás, falando sobre esse jogo lá em Fortaleza, ingressos esgotados, né? Mais uma vez, estádio lotado, apesar de o jogo ser mando do Fortaleza, mas né, por onde o Flamengo está passando, está sendo um arrastão, né, de uma multidão de gente, né? Então é sobre o Campeonato Brasileiro que a gente vai falar bastante hoje, no programa de hoje, com meu amigo José Florentino. E aí, animado para essa super quarta-feira de futebol, Zé? Quarta-feira agitada, né, Jânio Gomes? Rapaz. Boa noite para você, boa noite para você de casa também, né? Hoje com rodada do Brasileirão, são 7 jogos, né? 3 é amanhã, concluindo a rodada. 7 são hoje, 2 já começa agora 19h15, daqui a pouco vamos falar quem são eles. E Flamengo, você me falou que esgotados os ingressos, houve limitações para a torcida do Flamengo, como é que ficou? A obrigação, acho que 5%, né, da carga para o clube visitante, me parece que são 5%, alguma coisa em torno disso, mas é um número bem reduzido, né? Mas a torcida do Fortaleza é um jogão, um jogo muito esperado, né? Então tem gente que vai torcer para o Flamengo, mas de repente não vai encontrar ingresso, vai comprar em outro setor e vai ficar ali discretamente. O fato é que o estádio vai estar lotado, é um jogo de grande expectativa, porque o Flamengo está a 8 pontos do segundo colocado, que é o Palmeiras, né? O Flamengo tem 58 contra 50 do Palmeiras. O Palmeiras vai jogar mais tarde, né? Vai jogar às 21h, ou seja, quando o Palmeiras entrar em campo, ele já vai estar sabendo do que está acontecendo no jogo do Flamengo, né? É claro que tem muito campeonato pela frente, essa é só a 26ª rodada de 38, né? Então tem muita coisa para acontecer, mas à medida que o campeonato vai terminando, as possibilidades vão diminuindo. Então uma diferença hoje de 8 pontos, do primeiro para o segundo colocado, é uma diferença muito grande. Então, com certeza, os palmeirenses vão começar a torcer bem mais cedo, claro, contra o Flamengo, e depois torcer a favor do seu time do coração, o Palmeiras. E tem o Santos também na parada, né, Zé? Tem o Santos também joga, não sei se joga hoje, tem até que atualizar aqui para ver. Não, o Santos joga amanhã. 19h15 amanhã contra o CSA, né? O jogo é lá no Santos, então também está na parada, né? Está um pouquinho atrás do Palmeiras, mas se ganhar e o Palmeiras perder, ele ultrapassa novamente, retoma a posição de segundo lugar. Então tudo isso está envolvido. Esse jogo do Flamengo, eu acho que se não limitassem os ingressos, aquele estádio não ia caber torcedor, porque Fortaleza tem uma torcida enorme. É o time do Nordeste que mais tem torcedor, eu acho, que vai a campo. E verdade. O Flamengo, eu não preciso nem falar que é o time brasileiro que mais tem torcida. Então, se a CBF não tivesse limitado a carga de ingresso, com certeza o estádio não ia caber torcedor. Vai estar lotado, né, Jânio Gomes? Na verdade, há esse limite, mas depende muito do clube mandante. Se o clube, de repente, não é o caso do Fortaleza, né? A gente sabe que o Fortaleza tem uma torcida enorme, mas tem time na Série A que não tem uma torcida para encher o seu estádio. E aí ele também não vai ficar com o estádio vazio, sabendo que o adversário tem muita torcida. Porque senão ele é louco, vai rasgar dinheiro. É uma questão de inteligência. Aí fica a critério dele. Não, eu vou liberar a maior parte do estádio para o time visitante. Porque o clube quer faturar e aproveita esse jogo contra adversários de grande massa para faturar. De repente tem time aí que contra o Flamengo ele fatura o que ele não fatura, por exemplo, no campeonato inteiro. Há Avaí, por exemplo, com todo respeito, não é um time que tem uma torcida muito grande, para citar como exemplo. Então, mas não é o caso do Fortaleza, não. Fortaleza, como o Ceará também, são clubes tradicionais
e que tem uma torcida gigantesca, né? Gigantesca. E é tradicional, e ele é tradicional no estado dele. É um time que vive ali brigando com o Ceará, né? Ceará e Fortaleza é o clássico local. Então, o que acontece? É os dois times de maior expressividade lá no estado do Pernambuco, né? Se eu não estou enganado. Não, Fortaleza no Grande Ceará, No né? O Grande Ceará, terra isso, boa, Ceará. né, rapaz? Isso, terra boa. Então, o que acontece? É um time de grande expressividade. E aí, ele é uma das equipes que, mesmo contra o Flamengo, ele consegue encher o estado. Mesmo se ele destinar só uma quantia para o Flamengo, uma quantidade de ingressos para a torcida do Flamengo, ele só com o torcedor dele ele consegue encher o estado. Ele tem um time de menor expressividade, mas é um time que tem muito torcedor. É muito querido o Fortaleza. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais desse jogo. Antes, vamos falar dos jogos que acontecem mais cedo, né, às 7h15 da noite. Portanto, a bola já rolando, né? 7h16, começando agora, viu, Zé Florentino? Para Grêmio e Bahia, né? CSA e Atlético Mineiro. Qual é o seu pitaco sobre esses dois jogos? Grêmio e Bahia, o jogo é na arena do Grêmio, né? O Grêmio é um time muito forte, tá aí brigando pelas primeiras posições. Se ele ganhar hoje, ele vai subir, dependendo dos resultados, né? Vamos supor só a vitória dele, ele vai subir 2 posições. Ele ultrapassa Corinthians e São Paulo, né? Ambos com 43, o Corinthians 43, São Paulo 43 e Grêmio 41. Aí, ou seja, se ele vencer, é só Vai a torcer para 44. esses dois paulistas perderem, né? Sobe 2 posições, né? Então vai a 44, ficaria em 4º lugar. Mas para isso tem que... E distancia bastante do seu arquirrival Internacional, que tem 39. 39. Então, há uma boa probabilidade dele ganhar, né? Porque ele joga em casa, mas o Bahia também é um time bom. O Bahia tá bem, não tá mal. Então, não é um jogo fácil, mas o Grêmio é favorito, né? O Bahia tem 38 pontos. Se vencer, empata com o Grêmio. Vai a 41, né? Vai a 41, empata com o Grêmio. E esse CSA, rapaz, CSA que está na zona do rebaixamento, né? O CSA abre a zona da degola. É o 17º colocado, tem 25 pontos e tem esse compromisso importante contra o Atlético Mineiro, né? Que está ali na metade da tabela, na 11ª posição com 31 pontos. E pelo que eu vejo, o jogo é no campo do CSA. Exatamente, então, lá no Rei Pelé. No Rei Pelé. Rei Pelé que, eu não sei se já foi oficializado ou se está ainda tramitando, mas vai deixar de se chamar Rei Pelé e vai passar a se chamar Rainha Marta. A Marta é alagoana, né? Então o pessoal acha justo homenagear uma personalidade do estado e não o Rei Pelé. Então, eu não sei se... porque isso envolve lei e tal. Eu não sei se já foi oficializada essa mudança ou não, mas o fato é que o pessoal lá está cobrando para que a Marta seja a homenageada. E se temos o rei, temos a rainha, por que não homenagear a rainha? Agora, depois de muito tempo, enfim, é uma polêmica que deixa eles resolverem lá, né? Essa polêmica não é tão fácil de se resolver mesmo, não. É uma polêmica bastante apimentada, né? Tirar o nome do rei do estado para colocar o nome da rainha. É válido, mas e aí, como é que é? Como o meu colega Jânio Gomes falou, eu acho que tem que tramitar para o projeto de lei, né, Jânio? Não é bem simples assim. Agora, até pegando um gancho mais nessa brincadeira que a gente está fazendo aqui, mas fica meio estranho. O jogo vai ser no estádio Rainha Marta. Rainha Marta. Assim, a gente não está acostumado a falar assim, então soa de forma estranha, mas seria uma homenagem justa, né? Sem dúvida nenhuma, né? A Marta... melhor do mundo 5 ou 6 vezes, eu não estou lembrado da quantidade, mas pelo menos 5 eu lembro, eu não sei se foi 6, Jânio, você que tem precisão. São 6 vezes melhor do mundo. Então, comentar o quê de uma pessoa que é eleita melhor do mundo 6 anos? Então, dizer que a homenagem é justa. Agora, quem é o rei? Quem é o Rei Pelé? Tricampeão do mundo? Agora, eu não sei, o nome oficial... à parte, né? Cada um tem sua importância. Agora a sugestão, estádio Rainha Marta não tem nada a ver, mas de repente chamar Arena, combina mais, né? Estádio Rainha Marta, não combina, né? Não tem nada a ver. Agora, nem concorda, Arena, né? Rainha Marta, aí fica um pouco melhor, né? Mas melhora um pouco
a situação. Mas e o jogo? E esse jogo aí? Esse jogo aí, o CSA lá embaixo, né? O primeiro da zona da degola, joga em casa contra o Atlético Mineiro, só que o Atlético Mineiro é mais time, né? O Atlético Mineiro é melhor. Então, eu acredito que o CSA vai fazer de tudo para conseguir pelo menos um empate. Se ele conseguir um empate, já é um grande resultado, porque mesmo o Atlético Mineiro jogando fora, o CSA vem mal na tabela, né? Já, é tanto que está na zona da degola lá, e o Atlético Mineiro tem uma equipe mais preparada, já foi campeão brasileiro, enfim, a qualidade técnica do Atlético é bem melhor do que a do CSA, mesmo jogando fora, no meu ponto de vista, ele é o favorito. Ah, sem dúvida. Então, esses dois jogos, eu vou puxar já o resultado aqui, mas começou às 7h15, né? Começaram essas duas partidas às 7h15. Deixa eu só atualizar aqui, porque às vezes a bola né? Começa a rolar e sai gol, verdade. mas não saiu ainda não. Ainda não? Os dois jogos com o mesmo placar de início, 0-0. E aí, depois desses dois jogos, claro, vai começar o jogo Fortaleza e Flamengo. É às 20 horas, né? É, às 20 horas. O Flamengo bastante desfalcado hoje. Ele tem a volta do Rodrigo Caio e do Gabigol, né, que estavam servindo a seleção brasileira. Por outro lado, ele não vai contar com o Rafinha, que fez uma cirurgia ontem na face, né, em função de uma pancada que ele sofreu no jogo passado, né? Fez uma cirurgia, que é uma cirurgia tranquila. A expectativa é de que ele possa jogar já no dia 23, quando o Flamengo enfrenta o Grêmio pela partida de volta da semifinal da Libertadores. O departamento médico do Flamengo não crava essa condição dele dia 23, mas pelo que a gente pôde observar no noticiário, enfim, ele vai ter condição sim, porque foi uma lesão, digamos, tranquila, né? Então o Rafinha não vai poder jogar, o Everton Ribeiro, que é o motorzinho do time, o De Arrascaeta, que está com uma lesão também no joelho e não tem previsão de volta, vai estar fora. E outro, o Bruno Henrique, que marcou os 2 gols da vitória do Flamengo contra o Atlético Paranaense, só que ele vacilou, tomou um cartão amarelo, está suspenso. Então, Rafinha lesionado, Bruno Henrique e Everton Ribeiro com o 3º cartão amarelo, são mais o De Arrascaeta, são 4 jogadores muito importantes, né? Importantes no esquema tático, principalmente, né? Vinham jogando bem. Um jogo não é um jogo tão fácil para o Flamengo, né? Muitos desfalques, mas o Flamengo tem demonstrado que tanto faz jogar em casa que nem fora, a qualidade de jogo dele não muda muito não, Jânio Gomes. Semana passada, no fim de semana passado, ele pegou o Atlético Paranaense na Arena e meteu 2-0. Né? Então, e ele tinha desfalque, sim, né? Gabigol, tinha mais um que estava na seleção brasileira, então tinha o Arrascaeta que já não estava jogando em virtude de lesão. Então ele já não é de hoje que ele vem jogando desfalcado e continua rendendo do mesmo jeito. Então hoje eu acredito que ele também vai ganhar o jogo. O Fortaleza vai estar perante uma grande torcida, né? Vai estar apoiando o time, empurrando o time junto, mas o Flamengo, ele tem demonstrado que ou em casa ou fora, ele tem rendido com a mesma qualidade. Então acredito que vai ganhar mais esse. E repito, melhor cumprir a suspensão contra o Fortaleza do que contra o Fluminense no final de semana. Porque, que queira ou que não, que o Fluminense esteja bem na tabela ou não, mas é clássico, meu amigo. Quando o negócio é clássico, a coisa muda. E para o Fortaleza, meu caro amigo locutor do povo, José Florentino, o que vale esse jogo para o Fortaleza? Vale muito, né? Porque o Fortaleza joga em casa, precisa ganhar o jogo. O intuito de quem joga em casa é ganhar o jogo, né? Não adianta você jogar em casa, eu tenho que perder esse porque... Não, isso não existe. Quando você está disputando uma divisão de Série A, tem muitos times difíceis, mas quando você joga em casa, a obrigação sua é vencer o jogo. Né? Está a 3 pontos da zona do rebaixamento. 3 pontos da zona do rebaixamento. Então ele já vê ali uma luz vermelha de longe, né? Ele seguindo. O que acontece? Se eu não venço em casa, eu vou ter que vencer fora, né? Ele sabe que vencer o líder do campeonato é difícil. Ele sabe que vencer o Flamengo não é fácil. Aliás, muitos já tentaram e não conseguiram. Mas ele vai tentar, vai fazer a missão dele. Ele tem que sair para o jogo. Não adianta ele jogar ficando atrás esperando o Flamengo. Ele vai ter que sair para o jogo, porque quem precisa realmente ganhar o jogo é o Fortaleza. O Flamengo está lá para tentar ganhar. Mas se não ganhar, arrancar um empate, também não é mau resultado. Né? Até pelos desfalques que ele também tem. A campanha do Fortaleza tem 28 pontos em 25 jogos, são 8 vitórias, 4 empates,
13 derrotas. 13 derrotas. derrotas em 25 jogos. Está na 15ª posição, 3 pontos acima da zona do rebaixamento. Então, importante demais para o Fortaleza esse jogo de hoje também, porque se ele perder, dependendo de quem está atrás dele na tabela, que é o próprio Ceará, que tem 23, arquirrival, e o CSA, 26, né? exatamente, e o CSA que tem 25. Então o CSA vencendo, o Ceará também, o CSA não passaria o Fortaleza Ficaria com nesta 28, rodada, né? porque ele tem 6 vitórias, o Fortaleza tem 8. Então ele empataria em pontos com o Fortaleza, mas ficaria em desvantagem. Mas tem um detalhe, ele iria para 7 vitórias, Fortaleza ficaria com 8. 8, exatamente. Isso, Fortaleza continuaria à frente, Continuaria. mas com a mesma pontuação. Então, importante demais. Já o caso do Ceará, se ele vencer, ele já passa em número de pontos. Isso, exatamente. Né? Ele já vai para 29. E há uma competição, entre aspas, à parte, entre Ceará e Fortaleza. Isso aí Ninguém quer terminar o campeonato atrás do outro, nenhuma, né? E o Ceará tá na pendura, né? Só tem o CSA. Ele tá, tipo assim, o CSA fica aí mesmo, porque eu não posso descer para mais para baixo. Né? E detalhe, o Ceará vai jogar com, deixa eu só puxar aqui, o Ceará vai jogar com o Santos. É um jogo duríssimo. O Ceará pode aprontar uma zebra e vencer o Santos, a gente sabe que é difícil, mas se ele vencendo o Santos amanhã e o Fortaleza perdendo para o Flamengo hoje, né, o Ceará vai comemorar demais, porque ele vai terminar a rodada à frente do seu maior rival. É verdade. Mas a gente prossegue aqui falando dos jogos de hoje, né? Falamos do Flamengo, vamos falar do vice-líder do campeonato, Palmeiras. Vice-líder. Aliás, antes do Palmeiras, tem o outro jogo importante, para a gente seguir a ordem aqui da pauta. É verdade. Cruzeiro e São Paulo. E aí há um contraponto, digamos assim, né? O Cruzeiro está lá embaixo, né? Tenta de todas as formas sair dessa zona do rebaixamento, mas dentro de campo as coisas não acontecem como elas são planejadas fora, né? Ou seja, dentro de campo, na teoria, de repente as coisas estão bem, mas na prática não. Na prática, o Cruzeiro não vem fazendo bons jogos, por isso está na zona do rebaixamento, e pega um São Paulo que vem de vitória em um clássico, muito motivado. A vitória de um clássico não foi uma vitória fácil, porque ganhar do Corinthians em São Paulo, principalmente, eles dois são de lá, então já há rivalidade entre ambos, né? E ganhou do Corinthians, foi um jogão, jogou muito, enfim, uma vitória para dar moral para a equipe, né? Hoje ele joga lá no Mineirão, né? O jogo é lá no Cruzeiro. Exato. Mas o Cruzeiro, a situação é muito difícil, muito difícil. Eu falei que aquele empate que ele deixou a Chapecoense empatar aos 50 do segundo tempo custou caro, porque hoje ele é obrigado, você imagina, ele é obrigado a ganhar de São Paulo. Não tem esse negócio de dizer, não, São Paulo eu posso empatar e depois... Na situação que está o Cruzeiro, se ele começar a achar isso aí, daqui a pouco, quando ele cuidar na vida, já foi. Já foi. E tem mais um detalhe, Jânio. O Cruzeiro hoje, se ele ganhar, ele não sai da zona de rebaixamento. Eu até trago para você aqui a campanha do Cruzeiro, né? Em 25 jogos, são apenas 22 pontos, ou seja, menos de um ponto por jogo. Né? Estamos falando do Cruzeiro, time que jamais foi rebaixado, um dos grandes, um dos gigantes do futebol nacional. Então, 22 pontos em 25 jogos, são apenas 4 vitórias, 10 empates, 11 derrotas. O aproveitamento do Cruzeiro é de 29,3%. Nossa, lá embaixo, né? Muito mal, muito mal. Os dados mostram isso, muito mal. E chegar a um ponto de que se ganhar o jogo não sai da zona de rebaixamento. Então a situação dele não é fácil, é um jogo dificílimo para ele, porque ele não está jogando bem. Vem a cobrança do torcedor, a bola pesa para o jogador, porque tem uma responsabilidade enorme de ganhar o jogo de qualquer jeito. E tudo isso pesa, Jânio, na hora. Quando você joga igual o Flamengo joga, você joga na frente, joga bem, todo mundo já entra em campo animado, empolgado, até o erro tem hora que ninguém vê. Mas quando você já entra numa pressão, igual o Cruzeiro vai entrar hoje, contra um adversário que nem o São Paulo, principalmente, nossa senhora, então a pressão é toda do lado do Cruzeiro. O São Paulo vai lá tentar buscar o resultado, o empate já não é mau resultado para o São Paulo, mas o Cruzeiro, a situação dele é desesperadora. Ele não pode pensar em perder jogo, porque a situação vai ficando a cada hora pior do que a outra, né?
É verdade. O São Paulo é o quinto colocado, tem 43 pontos. Está numa situação bem mais confortável. Antes de falar do Palmeiras, deixa eu mandar um alô aqui para Doris. Doris mora em Valparaíso. Ela é de Divinópolis, de Goiás, né? Divinópolis de Goiás, mas mora aqui em Valparaíso, pertinho da gente. E todos os dias ela acompanha o REC TV Esportes. Ela fala, olha, isso aconteceu, isso, aquilo no programa e tal. Ela fala, olha, tem que melhorar isso, tá bom aquilo. Então ela está fazendo uma análise. E a gente agradece a audiência da Doris e de todos que estão na companhia. E aproveitando o gancho, eu vou mandar um alô também pro pessoal lá em Patos de Minas. Opa! Também acompanhando o REC TV Esporte. O legal da internet é isso, não tem fronteira, não né? Não tem fronteira. O Marcos, a Natália, a Cristina, enfim, todo mundo está acompanhando. Me passaram pelo Zap que estão acompanhando o programa e tudo, enfim. Olha o alcance do REC TV Esporte. Isso é só o que a gente está sabendo, né? Exatamente. E a gente segue aqui falando de futebol. Palmeiras e Chapecoense, esse jogo vai ser às 21 horas. O Palmeiras é o vice-líder. 21 horas amanhã, né? Não, hoje ainda, quarta, né? Quarta-feira, exatamente. É isso mesmo. Quinta é o Corinthians. Palmeiras e Chapecoense. O jogo é lá na Arena do Palmeiras, né? No Arena Parques, né? A Arena do Palmeiras, porque senão você tem que falar, fazer a propaganda. Fizeram um nome meio difícil para pronunciar, mas enfim, a Arena do Palmeiras. O Palmeiras é favoritíssimo, né? No resultado do jogo. Favoritíssimo. A Chapecoense está lá embaixo, é o último, né, João? Exatamente. Só o Cruzeiro que conseguiu empatar com a Chape, né? Porque o Palmeiras é favoritíssimo. Acho que aí não tem surpresa, não. Acredito que não tenha surpresa, não. E se tiver, é um prejuízo enorme para o Palmeiras, porque está brigando ali tentando chegar no Flamengo, pelo menos brigando com o Santos pela segunda posição, né? Então, o que acontece? No momento ele está na segunda posição, mas se ele perder um jogo desse, é um prejuízo enorme para ele. Então, e ainda mais jogando em casa, né? Jogando em casa, contra o lanterna do campeonato. O torcedor vai cobrar uma vitória a qualquer custo. Então, Palmeiras é o segundo colocado, tem 50 pontos, enquanto a Chapecoense, a querida Chape, ocupa a última posição, com 16 pontos apenas, né? São 15 derrotas, apenas 3 vitórias. Realmente é uma campanha muito ruim. E depois... Só pegando o gancho da Chape, 16 pontos. Se ele ganhar 3 jogos, ele para 16, 19, 21, 24, não sai da zona de rebaixamento. Você imagina o torcedor que se ele ganhar as próximas 3 partidas, ele continua na zona de rebaixamento. Então a situação dele já é de alarme bem pesado, né? Exatamente. E aí às 21h30, o jogo da novela, né? Não sei se vai ser esse ao vivo, não, enfim, mas é outro. Isso aí é você que vai decidir qual você vai assistir. Mas teremos um clássico, né, carioca, Vasco da Gama e Botafogo, 21h30. Vasco da Gama e Botafogo. O Botafogo estreando o treinador Valentim. O Valentim vai estrear hoje, né? O Valentim. E a gente vê aqui pela classificação que o Vasco tem 31 pontos e o Botafogo tem 30, né? Eles estão próximos um ao outro. Então, esse jogo é de extrema importância para ambos, né? Porque se o Vasco ganhar, vai tomar uma distância do Botafogo, né? Vai a 34, ultrapassa o Atlético Mineiro se não ganhar também, né? Encosta no Atlético Paranaense, enfim, dá um pulo. Se o Botafogo ganhar, ele ultrapassa nada mais, nada menos do que o próprio Vasco. Então, é um jogo de extrema importância. Mas é um jogo equilibrado. Esse jogo tá me cheirando empate, viu? E o jogo é no campo do Vasco. É lá em São Januário. São Januário, né? Esse jogo tá me cheirando empate. Eu apostaria no 0-0 aí. Enfim, mas é um jogo duro para ambos. O empate para ambos não é bom. Não é bom. Absolutamente alguém tem que vencer, né? Porque o empate eles vai um para 32, outro para 31. Aí se o Fortaleza ganhar vai para 31, então já embola tudo ali. Exatamente. Entendeu? Teremos também o jogo do nosso Goiás, o Verdão, né, do Planalto. Goiás contra Corinthians, jogo às 21h30 no Serra Dourada. Goiás e Corinthians. Goiás, até para você comentar, o Goiás, se o Campeonato Brasileiro fosse só a partir da segunda, do retorno, né? O segundo turno do campeonato, o Goiás seria o vice-líder. Ele faz uma campanha no segundo turno muito próxima do que está fazendo o Flamengo na média do campeonato inteiro. Então, uma campanha muito boa do Goiás, que começou muito mal o campeonato, mas tem se recuperado e conquistado muitos pontos. Baseado
nesses dados aí, é o que dá a gente acreditar que ele possa vencer o Corinthians, né? Ele, no momento, na tabela, ele tem 36 pontos, o Corinthians tem 43. Então, o que acontece? Favorito é o Corinthians, não tem por onde não ser, né? Quando você pega a camisa, né, de um com e de outro. certeza. Agora, baseado nesses dados aí, acontece que o Goiás vem bem no segundo turno, igual você está falando. O jogo é lá na Arena do Goiás, é lá no Serra Dourada. Serra Dourada. Goiânia. Então, o que acontece? Pode ser que ele busque um bom resultado. Eu acho um pouco difícil, porque você enfrenta um Corinthians, não é qualquer um. Mesmo você jogando em casa, o peso de enfrentar o Corinthians não é qualquer muito grande, né? Muito grande. Mas o Goiás vem bem. E quando você vem bem, as coisas às vezes dão certo. Entendeu? Então, esses são os jogos desta quarta-feira, mas a rodada terá sua sequência natural amanhã com mais 3 partidas. Teremos Santos e Ceará. Falamos um pouquinho já desse jogo. O Santos é o terceiro colocado, pega o Ceará, que está ali numa zona muito perigosa, né? É o primeiro time fora da zona da degola. Esse jogo aí é lá no Santos. Né? Na Vila Belmiro, né? Completamente favorito o Santos, né? O Santos é terceiro colocado, tem, se eu não estou enganado, 48 pontos, não é isso? Exatamente. Para mim é inteiro favorito, né? O outro time aí, o CSA, coitado, tá lá embaixo, entendeu? Tá o primeiro. O Ceará, exatamente, 16º com 26 pontos. Com 26 pontos, então não tem nem o que comentar. Se o Santos deixar escapar uma vitória dessa, o torcedor vai cobrar caro isso dele. Porque é obrigação, igual o Palmeiras tem a obrigação de ganhar do Lanterna do campeonato, ele também tem a obrigação de ganhar. Mais um alô para Adriele Rodrigues, está sempre acompanhando a gente também. Obrigado pela audiência aí. Queria convidar você que nos acompanha para nos ajudar a divulgar o programa, compartilhando aí nas suas redes sociais. Pode pegar o link aí do programa, né, compartilhar, mandar para os seus amigos, compartilhar no seu perfil pessoal, na sua página. Se você puder nos ajudar, a gente vai agradecer demais. Afinal de contas, a gente criou esse espaço aqui na programação da REC, exatamente para a gente falar de futebol. Hoje a gente está se dedicando aqui ao Campeonato Brasileiro, mas como você tem acompanhado, a gente tem falado bastante também do futebol amador aqui de Cidade Ocidental. A gente enfatiza mais essas competições no início e no final, né, da semana, porque os jogos acontecem somente hora no sábado, hora no domingo. Então hoje, como tem rodada completa da Série A, a gente está falando aqui dessa super quarta-feira de Série A do Campeonato Brasileiro, e para falar de Avaí Internacional. Avaí também na zona da degola, tem 17 pontos, está na 19ª posição e pega o Internacional, que está ali na 7ª posição com 39 pontos. 7ª posição, né? O jogo lá na casa do lá Avaí, na né? Ressacada. Ressacada. O estádio da Ressacada. Estádio da Ressacada. E o Avaí tá tão mal que ele só tem um ponto à frente da Chapecoense, né? A Chapecoense tem 16, ele tem 17. Ele é Dois times de Santa Catarina caminhando a passos largos rumo ao rebaixamento. No momento, se ele ganhar 2 seguidas, ele vai a 23, então não sai da zona de rebaixamento, né? Exatamente. Então a situação dele é muito difícil. Joga em casa, apesar de jogar em casa, o Internacional está em 7º lugar, igual você citou aí, mas enfrentar o Internacional é um time grande, né? Então fica difícil você jogando tão mal dizer que eu vou ganhar do Internacional, eu tenho time para ganhar. Ele não tem. Agora um detalhe. Talvez a superação dos atletas e o torcedor empurrando o time, sabendo que precisa ganhar desesperadamente, talvez surpreenda, porque o Internacional já chegou a perder para um pequeno esses dias. Isso que eu ia falar. Inclusive custou a cabeça do seu treinador. Eu ia te interromper exatamente para lembrar isso, que o Avaí tem sim que acreditar nessa possibilidade, porque o CSA conseguiu ganhar do Internacional. E custou uma cabeça do treinador. Exatamente. O Internacional que não anunciou ainda o seu novo treinador. Ele mandou o Odair Helman, demitiu o Odair, né, e está tentando negociar com um treinador lá da Argentina. A gente pode falar mais sobre isso durante a semana, mas está ainda tentando buscar um treinador. Por enquanto, o treinador interino lá, que tem um nome bem difícil, eu acabei anotando, esqueci ali na outra sala, mas a gente fala sobre isso amanhã.
vai ser comandado hoje por um interino, né? Hoje não, amanhã, tá, gente? O jogo é amanhã, às 7h15 da noite. E o jogo Santos e Ceará também é 19h15. Amanhã, exatamente, 19h15, mesmo horário. Aliás, mesmo não, porque Fluminense e Atlético Paranaense, esse jogo aí, 9 da manhã, 9 da noite, né? 9 da noite, exatamente, de amanhã, quinta-feira, será o último jogo dessa 26ª rodada. Fluminense e Atlético O Paranaense. seu Fluminense, né, Zé? Rapaz, eu não sei, viu? O Fluminense está com 29 pontos, a situação dele não tá lá essas coisas. No momento ele está em 14º lugar. Então tá lá embaixo. O Atlético Paranaense está melhor posicionado. O Atlético tá na 10ª posição com 35, né? Isso, 35, 29, então é muito difícil, né? O jogo é no campo das Laranjeiras. É nas Laranjeiras ou é Não, no Maracanã? Maracanã, né? Maracanã. Então o jogo é no mando do Fluminense. É o Fluminense que manda o jogo. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Ele não tem lá essas equipes, não. Não tá mostrando na tabela que tem bom elenco, não. Tá muito baixo, tá lá embaixo. Inclusive dos cariocas, ele é o pior colocado. É o pior colocado. Então o que acontece? Já está dizendo que a equipe dele não está lá essas coisas. E joga em casa contra o Atlético Paranaense, que tem 35 pontos, ele vai ter que ganhar. Ter que ganhar. Se ele desperdiçar esses pontos em casa, depois quando for buscar lá fora, não vai dar. Então é a obrigação do Fluminense ganhar o jogo. Eu não sei se vai conseguir, não. Mas é a obrigação dele. Esse negócio de deixar para as últimas rodadas, isso aí é complicado. Funciona. Quando você passa a depender dos outros, é muito mais difícil, Jânio. Quando você depende de si próprio, tudo funciona melhor. Já é difícil, né? Para quem tem um orçamento limitado. Para quem tem um orçamento bem apertado, imagina quando você depende de outros. Como é que fica? O Fluminense, depois que ele perdeu aquele patrocínio da Unimed, né? Unimed. Nunca mais foi o mesmo, né, Zé? Não, vem se arrastando e fazendo campeonatos e campeonatos aí, trabalhando sempre na parte de baixo da tabela, não consegue se reerguer. Então a coisa lá não tá lá essas coisas não. Para desespero do torcedor apaixonado igual eu, mas fazer o quê, né? Tem que assistir o Flamengo jogar e o Fluminense penar. É assim que funciona. Então tá aí um panorama geral, né, para você que ama futebol, né? Tá na expectativa aí para assistir o seu joguinho daqui a pouco. Esse bate-bola aqui com José Florentino sobre essa super rodada, 26ª da Série A do Campeonato Brasileiro, são 7h42 agora. A gente vai encerrar o programa um pouquinho antes hoje, mas antes eu queria dar uma passada rápida aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente não falou ainda aqui no REC TV, porque da mesma forma que na Série A as coisas estão bem legais, emocionantes, na Série B o Bragantino, um time tradicional do futebol paulista, que vem com um aporte financeiro muito grande de uma grande empresa, né? E vem sobrando, da mesma forma que o Flamengo está sobrando na Série A, o Bragantino está sobrando na Série B. Curiosamente, tem a mesma pontuação, 58 pontos. Curiosamente, e você vê pela tabela que ele está bem colocado, né? O segundo colocado tem 52, então ele está com 6 pontos de frente, 2 vitórias praticamente de frente, né? Está bem posicionado, está sobrando, tem um patrocínio muito bom, você acabou de citar, de uma grande empresa, então tá bem. E a Série B, vamos supor, ela é quem consegue completar a Série A, porque vai cair 4 lá e vai ser esses 4 primeiros que vão subir para a Série A. São então, Bragantino, Sport, Atlético Goianiense, o nosso Dragão e o Coritiba. Então hoje seriam essas 4 equipes a se ascenderem para a Série A do ano que vem. E eu destaco para o Atlético Goianiense, né? Tá tão bem, tá em terceiro. Que não vence há 4 jogos, mesmo assim está em terceiro lugar. 4 jogos. Ele chegou a brigar com o Bragantino pela liderança, mas aí nos últimos 4 jogos empatou demais. Você imagina que 4 jogos, 4 rodadas sem ganhar, ainda está em terceiro lugar com 48 pontos. Você imagina se ele tivesse ganhado aí 2 jogos desses, estaria com 54 pontos. Foram acho que 3 empates nos últimos 3 jogos, então até e uma derrota. Teve troca de treinador, saiu o Wagner e entrou o Eduardo Barroca, que estava no Fluminense, no Botafogo, é o novo treinador do Atlético, mas ainda assim ele conquistou muitos pontos, está queimando essa gordura na linguagem que a gente usa no futebol, mas já tem que se preocupar, porque daqui a pouco ele perde essa terceira posição. Tem 44, pode ir a 47,
encostaria, né? Se ele perder essa, mais umas o duas América rodadas aí ele pode estar fora pode, né? né? Lá na zona do rebaixamento da Série B, nós temos aqui, ó, o Vila Nova, o nosso Vila Nova de Goiás, 17º colocado com 30 pontos. Aí temos o Criciúma, outro time de Santa Catarina muito mal, né? Como é que pode? Aliás, dois times. Na Série A temos Criciúma. Chapecoense e Avaí, na zona do rebaixamento. E na Série B temos Criciúma e Figueirense. Ou seja, 4 poderemos ter neste ano, Zé. Olha que detalhe interessante. Neste ano 2019, podemos ter 4 times de Santa Catarina rebaixados. Olha que 2 coisa. da Série A para a Série B e 2 da Série B para a Série C. Rapaz, mas seria um ano muito ruim para o futebol Péssimo, de Santa Catarina, né? Péssimo. Rebaixar de séries, ou seja, Figueirense e Criciúma cairiam da B para C e Avaí e Chapecoense da A para B. É. Que coisa, né? É. Seria desastroso, um ano desastroso. Então, aqui só para a gente confirmar, Vila Nova, Criciúma, Figueirense e São Bento são os times que hoje estariam sendo rebaixados para a Série C do Campeonato Brasileiro. Esses 4 aí já estão embaixo da tabela, né? Eu vejo o Vitória da Bahia também ficando já, chegando na parte de baixo, né? O Londrina também está ali encostado, então a coisa começa a acender as luzes lá também, né? E eu vejo aqui um detalhe importante. Será que nós vamos ter 2 Botafogo na Série A? Botafogo de São Paulo com 43 pontos, chegando ali perto. Ele já esteve melhor, né? Ele deu uma caída, né? Ele deu uma caída nos últimos jogos também, já esteve melhor colocado. O torcedor do Botafogo ia achar bom no dia que jogasse Botafogo do Rio e Botafogo de São Paulo, né? Seria interessante, né? Ele está na 7ª posição com 43 pontos. Coisa. É isso, eu prometi, a gente está fazendo uns ajustes ainda na programação, né, para a gente tentar começar os programas da grade, se não dentro daquele horário previsto, né, na hora cheia, mas pelo menos próximo disso, não ter tanto atraso. Então eu prometi entregar o programa um pouco antes hoje, para que dê tempo aqui da nossa produção, preparar o Comunica na TV, que começa daqui a pouquinho com Wagner Kubila e seus convidados, muita notícia legal. E amanhã a gente vai estar de volta, eu e o José Florentino e você do outro lado, para a gente falar tudo o que vai acontecer hoje nessa Série A do Campeonato Brasileiro e uma pincelada também nas principais notícias do dia. Isso mesmo. E Jânio, algumas pessoas têm me abordado, não têm conseguido abrir os links, essas coisas. Dá uma reforçada, como é que ele faz para assistir o programa com mais facilidade, claro, né? Porque me procuram se também está no YouTube e tudo. Eu falei para eles que essa parte técnica eu ia perguntar ao professor, que está aqui do meu lado. Eu vou explicar o seguinte, a gente ainda está em caráter experimental, testando, enfim, alguns equipamentos. O pessoal tem me cobrado também bastante transmissão via Facebook, porque nem todos têm, aliás, YouTube, né? Porque nem todos têm Facebook. E aí, tenta colocar a senha e tal. Estão pedindo também, facilita para assistir pela Smart TV quando é transmitido pelo YouTube, bonito, né? Viu? A gente vai ajustar isso. A gente pede só um pouquinho de paciência para vocês. Estamos trabalhando, buscando o melhor ajuste, mas em breve a gente vai ter a transmissão também no YouTube para que a gente atenda essa demanda que a gente está sendo cobrado. Então, paciência, um pouquinho a gente vai transmitir. Por enquanto, somente no Facebook, isso ao vivo, tá? Porque depois a gente sobe o programa para o YouTube. Então, você pode assistir depois também lá no YouTube. Mas a gente vai ter ao vivo também lá no YouTube, tá? A gente só pede um pouquinho de paciência. Muito em breve a gente vai estar com isso tudo aqui ajustado. Vamos embora, Zé? Vamos, né? Recado dado. É isso. Compromisso da manhã, 7 da noite, está aqui novamente, né? Repercutindo os jogos de hoje do Brasileirão e os que vêm amanhã. Com os resultados de hoje já dá para ter um panorama como é que vai ser os outros que faltam para amanhã, qual a posição, quem vai chegar mais perto e quem vai chegar mais longe. Compromisso com você amanhã, 7 da noite. Até amanhã. É isso aí, um grande abraço, obrigado pelo carinho de sempre. Essa é a REC TV, vem com a gente.